Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Falarei nesse vídeo sobre o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Filme de 2016, segundo filme do universo cinematográfico que a DC e a Warner estão construindo. E eu vou fazer dois vídeos. Nesse vídeo eu falarei sobre as coisas que eu gostei. E no outro vídeo, que eu vou deixar o link no final desse, eu falarei sobre as coisas que eu não gostei. Em linhas gerais, então só para dar a introdução, eu queria muito ter saído desse filme pirando, louco, feliz da vida, muito empolgado para ver um próximo filme com a Liga da Justiça, com esses personagens que são apresentados, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E eu darei aqui alguns motivos para isso. Eu estou fazendo esse vídeo na quinta-feira, dia que o filme estreia, eu assisti uma sessão prévia na quarta-feira. E eu estou vendo muita coisa, muitos ânimos na internet, muitos debates, fãs bravos com a crítica, enfim, divisões nas opiniões. Então eu só queria deixar claro uma coisa para início de conversa. Um filme pode ter 1 milhão de coisas legais, momentos bacanas, coisas que deixam a gente empolgado, mas só isso não faz do filme um bom filme. É preciso mais que isso. Da mesma maneira que momentos legais ou cenas icônicas não fazem de um quadrinho um bom quadrinho. É preciso que dentro da mídia que você escolhe para contar a sua história, haja coerência e você conte e utilize o que a mídia te dá da melhor maneira possível para contar uma boa história. Então, no caso do filme, que você use as ferramentas do cinema para contar a história da melhor maneira possível. E falando do filme como filme, encontrei muitos problemas e vou falar sobre a maioria deles no outro vídeo em que eu falo das coisas que eu não gostei. Mas de maneira geral é isso. Eu achei um filme de bom para fraco. Eu dei 2 estrelas de 5 na minha avaliação geral. E apesar de ter momentos que quem é fã, eu sou muito fã desses personagens, passaram praticamente a vida inteira, para quem tem mais ou menos a minha idade, esperando para ver na tela do cinema, só isso não basta, porque o filme tem que ser bom, tem que você falar, uau, que demais, que incrível. E eu não encontrei isso nesse filme. O filme se passa 18 meses depois dos acontecimentos do Homem de Aço. E o filme começa, e eu não vou entrar em muitos detalhes porque vai estar na minha lista de coisas que eu não gostei, com a cena de como os pais do Bruce morrem, enfim, o filme começa com isso. Logo em seguida, e daí como pra mim o filme começa de verdade, a gente vai para a batalha que acontece no Homem de Aço entre o Superman e o General Zod. Só que do ponto de vista do Bruce Wayne, que se encontra em Metrópolis e está vendo aquele caos, a destruição dos prédios e tudo acontecendo ao seu redor, aquela figura que acabou de chegar à Terra e a gente está tendo conhecimento dela agora. Então a gente acompanha o Bruce Wayne e ele, desesperado, vendo aquele caos todo, acaba perdendo amigos, funcionários dele, por causa dessa destruição causada pela briga do Superman com o Zod, e aquilo planta a semente do que a gente vai ver no decorrer do filme, do medo que o Batman tem com relação a essa figura do Superman, o perigo que ele representa para a humanidade, e o Batman tomando para si essa responsabilidade de barrar essa criatura que, segundo ele, se decidir, pode acabar com o nosso mundo. Então a gente vai 18 meses depois, o filme mostra isso, aí 18 meses depois, retomamos a história, o Superman já com o seu alter ego de Clark Kent, trabalhando no planeta diário, e o Bruce Wayne com os seus planos de parar, deter o Superman. É apresentado também o Lex Luthor, uma figura excêntrica, um milionário que tem interesses e a gente não sabe muito bem no começo quais serão os seus interesses na figura do Superman. Vou falar isso mais sobre as coisas que eu não gostei, porque, enfim, o Lex de maneira geral entra nas coisas que eu não gostei. Mas ele vai, de alguma maneira, uma coisa que a gente já tinha visto nos trailers. Os trailers realmente entregaram, sim, quase a trama inteira do filme. Então ele faz uma armação toda para colocar o Batman e o Superman em lados opostos, ele provoca essa briga, na verdade, força essa briga, e vamos ter um embate deles, enfim, e aí a história vai se discorrer. Então vamos para as coisas que eu gostei de fato no filme. Gostei muito da abertura na sequência que se passa em Metrópolis, mostrando do ponto de vista do Batman
o ataque e a luta entre o Superman e o Zod. Eu achei que foi muito legal da parte deles adereçar e ter ciência dessa reclamação que foi uma das maiores com relação ao Homem de Aço, que é o Superman batendo em prédio, destruindo, lá em Smallville, quando ele ataca a primeira vez o Zod e fura um silo, enfim, parecendo não se importar com as consequências dos seus atos, daquela destruição toda que podem colocar em risco as pessoas. Eles assimilam isso e é o que vai dar o estopim no Batman com relação ao Superman, o medo e a determinação dele de que ele acha que ele tem que parar esse extraterrestre que está aqui na Terra. Então eu gostei muito dessa sequência inicial. Eu gosto muito do elenco também. Eu acho que desde os personagens menores até os principais, eles estão todos muito bem. Tem algumas ressalvas com relação ao Henry Cavill como o Superman Clark Kent, mas tem mais a ver com o roteiro, não necessariamente com ele. Gostei muito do Ben Affleck como Batman. Fico com a sensação de que ele precisa de um filme melhor, de um filme que seja mais redondo, com um roteiro melhor, com uma direção melhor, menos confuso, menos para todo lado, enfim, porque eu gostei da encarnação dele, tanto como Batman quanto o Bruce Wayne. O pouco que a gente vê dele, que é um pouco mais explorado, que dá mais atenção para ele agindo, enfim, reagindo às coisas, eu gostei bastante. Gostei dele como Batman, gostei da roupa, do figurino dele. Eu sei que para os fãs mais radicais, digamos, eu digo radical por quê? Porque é a coisa ruim, né? Do fã que é cego e não consegue discernir as coisas, né? Tem coisas que funcionam no cinema, tem coisas que não funcionam. A gente tem que saber discernir esse tipo de coisa. E quando eu digo radical, é isso. Porque eu sou muito fã. Mas eu quero que seja o melhor para a mídia, como eu disse no começo. Mas gostei demais da utilização dessa roupa, realmente funcionou, ficou legal, o visual ficou legal, a modulação da voz que eles usam, muito bacana. Amy Adams como Lois Lane, eu gosto dela, mais uma vez eu acho que ela está melhor, e talvez eu tenha gostado até mais dela nesse filme do que no Homem de Aço, por causa das ações que são dadas para ela, das coisas investigativas. Lógico, nem tudo são flores, e tem uma coisa que eu não gosto, que tem a ver com o personagem dela, mas digamos que não é culpa dela. São ações que o roteiro dá para ela, que eu vou falar no vídeo das coisas que eu não gostei. Mas ela tá bem no papel. O Jeremy Irons como Alfred, eu gostei bastante e é um dos personagens que inclusive talvez seja o que eu mais tenha gostado. Assim, todas as cenas em que ele participa funcionam, são legais, e o personagem talvez seja o único que traz alguns sorrisos no rosto durante a projeção. Ele tem umas tiradinhas, ele dá uma provocada no Bruce Wayne, ele lamentando, por exemplo, que só nos sonhos dele, né, ele poderia ter as mulheres que o Bruce tem, enfim, coisas divertidas. Ele entrando na ação também, quando ele assume o controle do Batwing. Coisas bacanas, gostei da interpretação e dessa versão do Jeremy Irons pro Alfred. Inclusive trazendo algumas coisas que tem em quadrinhos e até em desenho animado, algumas versões, né, do Batman, em que o Alfred é mais do que um simples mordomo e conselheiro do Batman. Ele também manja de engenharia, ele conserta o Batmóvel. Então eu gostei dessa versão e da encarnação que o Jeremy Irons deu para ela. E apesar de gostar dos atores e de conhecer trabalhos dele, tem trabalhos deles que eu gosto em outros filmes, eu fiquei um pouco decepcionado, mas aí eu vou entrar em mais detalhes no outro vídeo, com o Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Que, novamente, parte da culpa é do roteiro, mas parte é dele também, das escolhas que ele fez. Então, ele e a Gal Gadot, mas aí, novamente, problemas de roteiro e que não dá pra ter um julgamento assim, falar, putz, eu gostei demais dela no filme, porque o filme não me permite isso, o roteiro não me permitiu isso. Mas, de maneira geral, eu gosto muito do elenco. Eu acho que, inclusive, eles fazem o melhor deles com o material que tem, e alguns eu fiquei chateado porque eles mereceriam mais e não lhes foi dado isso. Gosto muito também de como é construído o medo do Batman em relação ao Superman. Começando na sequência de batalha inicial e depois como isso vai se desenvolvendo. O roteiro levanta alguns questionamentos, né, do papel do Batman, que é outra coisa que eu gosto também, dessa discussão maior, dessa discussão mais filosófica, de ideal. O papel do Batman na sociedade, uma pessoa que tem esse poder absoluto. Pode tudo, ela tem que ter, é justo ela ter esse poder, ela deve ou não ser regulada, a quem ela deve satisfação. E o Batman temendo por isso. E tem uma fala que é uma fala bacana, ele disse, se existe 1% de chance dessa pessoa acabar com o mundo, a gente tem que levar a sério e a gente tem que pedir essa pessoa. E é uma discussão, um debate, um levantamento muito válido.
Eu só lamento que eles não aprofundem isso, que eles não fiquem nessa questão, que eles não tentam desenvolver esse tema no roteiro de uma maneira mais, enfim, complexa e interessante. Mas é uma das coisas que eu gostei. Quando teve esses momentos, eu achei legal, achei que o filme estava indo numa boa direção. Infelizmente, eles não focam muito nisso. Eles meio que citam, mas não entram muito na questão, o que é uma pena. Para falar de uma cena mais específica, não é uma coisa em termos gerais, eu gosto muito da cena na vernissage na casa, né, do Lex Luthor, em que o Superman, no caso Clark Kent, né, ele tá lá como repórter, descobre que o Bruce Wayne é o Batman. Por quê? Porque ele tem a super audição e ele ouve, né, o Alfred na escuta com o Bruce Wayne. Eu achei isso muito legal, uma cena interessante e divertida, que fez até por ser no começo do filme, me deixou um pouco chateado depois, porque não tem mais desses momentos. É um momentinho ali que te dá uma graça, do que um vislumbre do que poderia ser o resto da história, mas eles não voltam muito pra isso, porque esse filme é muito sério, ele tem que ser muito sério e não tem espaço pra piadinha nenhuma. Aliás, tem, mais com 2 horas de duração, mas eu vou falar sobre isso no vídeo das coisas que eu não gostei. Mas eu gostei demais dessa cena. Inclusive, nessa cena, a introdução da Diana é bacana, porque ela surge ali meio sacaneando o Bruce Wayne, mas depois ela não vai ser muito desenvolvida. Então essa cena da vernissage foi uma das coisas que eu gostei no filme. Gostei também de todas as cenas de luta que envolvem o Batman. Então aí estão inclusas as cenas do Batman lutando contra capangas e vilões e as cenas do Batman lutando contra o Superman. Porque as cenas que só tem o Superman tem alguns problemas e vai estar no outro vídeo. Gosto da coreografia, gosto da maneira que foi montada, e tem uma cena que ele luta com vários capangas, que foi uma cena que eu talvez tenha achado a mais legal dessas de luta, né? Até mais do que as cenas de luta dele contra o Superman, por causa da coreografia, da mise-en-scène toda. A gente vê o quão bom ele é naquilo que ele faz, ele usando a força bem brutal e os reflexos dele. Os capangas vindo com tudo, com arma, com tiro pra cima dele, é uma boa sequência de luta. E a luta dele com o Super-Homem, especialmente quando ele tem a vantagem, né, ele consegue deixar o Super-Homem atordoado com a Kryptonita, e aí ele começa a maltratar o Superman, eu achei bacana, é empolgante, e provavelmente é um daqueles momentos que os fãs mais radicais vão usar como escudo para defender o filme, esse tipo de coisa. Mas que eu não consigo fazer. Por mais, e eu disse no começo, por mais que tenha essas coisas legais, a somatória, o conjunto, a obra, o filme em si, no total, tem mais falhas do que acertos. E é uma pena, porque essas sequências, por exemplo, dão uma ideia de que, pô, a gente poderia ter visto um filme para sair vibrando e aplaudido, que não foi o caso. Mas, de toda maneira, gostei dessas cenas que envolvem as lutas com Batman. Apesar de não gostar, tirando a introdução, como a personagem da Diana, né, a Mulher Maravilha, é desenvolvida, eu gostei do visual. Quando ela surge como Mulher Maravilha, a armadura e a luta dela já com o Doomsday ao lado do Super-Homem e do Batman, eu gosto que eles usaram as armas dela, a espada, o escudo, até o laço. Então eu gosto da pose dela e a gente vê que ela é uma guerreira. E muitas vezes, né, tem esses debates, né, quem é mais poderoso, o Superman, a Mulher Maravilha. Eles estão no panteão dos super-heróis mais poderosos, né, dos quadrinhos. Muitas pessoas falam, né, a Diana tem uma vantagem que ela foi treinada desde criança para ser uma guerreira. Então eu gostei disso, de ver ela na luta, tendo agilidade, usando as armas. Ela claramente é uma guerreira. O Superman nem tanto, né? Você vê ele ali, é porque ele é a força, ele é o super. Então a Diana, você parece que vê alguém mais profissional em ação. Então eu gostei disso, dessa encarnação, da roupa também, do visual. E até da presença de cena da Gal Gadot. O que eu acho que falta é o roteiro, valorizar mais ela, gerar um carisma maior da gente com ela, não ter uma grande fala dela, ou mesmo na luta, apesar de eu ter gostado, um momento assim, talvez o momento mais legal é quando ela entra em cena defendendo o Batman e o Superman, e essa cena está inclusive num dos trailers. Enfim, mas esses detalhes, esses relances dela foram coisas que eu gostei. Em termos de design de produção, encontrei uma dificuldade, assim, porque eu acho que teve locações mal aproveitadas, coisas que eles poderiam ter dado maior destaque, como a mansão Wayne destruída, e não deram. Mas eu devo dizer que eu achei legal o visual da Batcaverna, gostei do que foi apresentado, até a maneira com que o Batmóvel entra na Batcaverna, eu achei interessante, é sempre uma coisa que vai de um filme para o outro e que é uma coisa nova, de um quadrinho para o outro, várias versões, gostei da versão desse filme.
um buraco se abrindo ali no lago, o Batmóvel entrando, a Batcaverna toda cheia de vidros, uma coisa até que se reflete visualmente com uma casa do Bruce Wayne, né, uma mansão que também aparece no filme toda de vidro, quando ele está com uma modelo lá da vida. Esse mesmo visual tá na Batcaverna. Gostei do visual, a armadura do Robin, por exemplo, ali presente. Gostei do que eu vi na Batcaverna em termos de design. O Batmóvel, confesso que eu não gostei nem desgostei. Acho que não vi bastante dele para ficar empolgado com o Batmóvel. E também não posso falar que eu não gostei, porque não comprometeu. Então o destaque para mim, em termos de design e produção, fica para Batcaverna. E essa é a lista das coisas que eu gostei em Batman vs Superman. Então vocês podem ver aqui no final desse vídeo, clicar aqui na tela para ver as coisas que eu não gostei, que na verdade é uma lista maior, é a maioria, infelizmente, e vocês vão tirar suas próprias conclusões, enfim. Se você gostou do filme, que bom, que feliz. Eu adoraria ter assistido o filme e ter gostado muito. Eu não detesto o filme, eu não odeio, são coisas fortes demais para eu já saber, já dizer, só tendo visto o filme uma vez. Mas a primeira impressão, foi uma impressão bem ruim, fiquei muito bravo com muitas das coisas que eles fizeram, e é sobre isso que eu falarei no outro vídeo. As coisas que eu não gostei em Batman vs Superman. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês, pelos comentários, pelas curtidas, pelos meus patronos, né, o pessoal que já está me apoiando no Patreon. Vocês são demais, muito obrigado. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, no caso, as coisas que eu não gostei em Batman vs Superman. Grande abraço e até mais.